Meus irmãos, essa noite vamos finalizar o nosso estudo aí sobre o livro de 2 Timóteo, né, no tema que nós temos trabalhado, os conselhos de Paulo para os dias de crise, né, e vamos estar lendo, então, o último capítulo, capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Timóteos. Essa carta que nos traz tantos conselhos, é uma carta que foi escrita, né, só para relembrar os irmãos, né, por Paulo para Timóteo, seu discípulo amado, chama, no capítulo 1, ele chama de meu filhinho, filho amado, e a nós estamos tirando lições preciosas e maravilhosas para as nossas vidas no meio dessa crise que estamos passando. Paulo também estava em crise, Timóteo também estava em crise. E se nós paramos para lembrar, a história mostra que a igreja sempre esteve em meio à crise. Né? Não existe período da história da igreja que a igreja possa dizer assim, passou um período sem ver uma crise. Sempre nós vivemos de crise, e sempre a igreja avança de crise em crise, porque a igreja não está firmada nas coisas que vê, mas nas coisas que não vê. Nosso fundamento é a fé. E a fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. E a nossa fé, ela é pautada não somente na esperança do homem, mas na esperança da redenção de Cristo em cada um de nós. Então, é algo que é firme, que é eterno. E por isso a igreja avança adiante de todas as coisas. A despeito da crise, a igreja continua avançando. Nós vamos percebendo aí, ao longo daquilo que nós temos visto aqui nos nossos cultos, e a gente tem apresentado nessa série de estudos, o quanto Paulo foi inspirado por Deus nessa última carta que ele fez aqui a Timóteo, uma carta que ela é recheada de amor, mas também de conselhos e cuidados, e mostra claramente assim aquilo que estava acontecendo naquele momento, um momento de apostasia, mas também aponta para o futuro, um momento em que o futuro também existiria uma apostasia ainda maior do que aquela que Timóteo estava passando. E ao final dessa carta, a gente consegue perceber como assim, Paulo, como se apagando a vela, mas ainda trabalhando. Eu tinha um amigo nosso, irmão em Cristo, lá em Brasília, um senhor que na época que a gente foi padrinho de casamento, a gente discipulou ele e a esposa e fomos padrinho de casamento, ele já tinha 80 anos quando casou. E era muito gostoso que a gente acompanhar aquele casal, e a gente pôde estar junto com eles ali alguns anos. E ele dizia para mim assim, meu irmão, nosso descanso não é aqui. Então, ele me acompanhava em todos os discipulados que a gente fazia, a gente tinha uns que a gente atravessava a cidade de Brasília inteira para fazer um discipulado com um irmão no outro canto da cidade, e ele ia junto todas as noites. E era um negócio assim espetacular, a gente vê o vigor do Senhor. Meus irmãos, é tempo de nós abrirmos mão de nós mesmos para levarmos a palavra de Deus àquelas pessoas que necessitam. O mundo inteiro está carente de nossa ação. O mundo está assustado, a gente olha as notícias todas que estão ao nosso redor e a única coisa que a gente vê é o pânico. As pessoas estão literalmente em pânico, desesperadas, cansadas, tristes, amarguradas, e as notícias, quando se olha em volta, são só notícias ruins. Parece que selecionou-se só as notícias que dão tristeza para o coração das pessoas, e essas é que são todos os dias veiculadas. E as notícias boas, as coisas que estão acontecendo, que são bênçãos, são parece que jogadas para baixo. Mas nós que vivemos pela fé em Cristo, temos que olhar para o mundo diante da verdade que o mundo mostra, mas, sobretudo, com o olhar de Cristo para as coisas. Tem um teólogo que eu acho interessante, a W. Tozer, ele diz assim, um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Será que a nossa igreja tem sido corajosa? Será que, quando eu falo a nossa igreja, não é só a primeira igreja batista da Urca, mas a igreja deste momento, a igreja do século, desse período da história que estamos vivendo. Se a gente lembrar um pouco da história, e a Bíblia é interessante porque a Bíblia ela nos mostra a história sob os olhos de Deus, mas quando nós vamos vivendo a história, no passo a passo do homem, a gente consegue perceber a ação de Deus no nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar um pouquinho da história, né, a gente vai lembrar que as primeiras
pandemias que aconteceram logo depois que a igreja foi instituída pelo Santo Espírito, a igreja foi quem fez a diferença. Lá em Roma, lá no ano de 160 e poucos, né, teve uma das grandes epidemias, e aí alguns historiadores dizem que foi varíola, outros dizem que é um outro tipo de doença similar, não importa o tipo de vírus, mas o fato é que era um vírus tão mortal que diz os historiadores que chegou a ter uma mortalidade de 25% sobre aqueles que eram acometidos pelo vírus. E todos fugiam das regiões que eram afetadas, Roma foi se esvaziando, e quem ficava para trás eram os cristãos, que iam cuidando dos seus e cuidando daqueles que eram antigamente seus inimigos, mas que agora estavam acometidos pela doença e precisavam de cuidado. Então, os cristãos davam suas vidas cuidando dos outros. Diante da crise que a gente vê, de pandemia que nós estamos hoje, a gente vê também isso acontecendo na igreja através do mundo. A gente vê os relatos da igreja por todos os lugares do mundo, homens e mulheres dedicando suas vidas, trabalhando, ajudando, fazendo ações que são meritórias e que mudam a história das pessoas. A igreja continua sendo aquela que traz coragem em um mundo que precisa tanto, traz alívio em meio à dor, que traz uma mensagem que vai além das expectativas humanas, que vai além daquilo que o homem pode ver, porque a mensagem de Cristo, ela é eterna e transpassa tudo aquilo que a história tem para falar. A mensagem de Cristo, ela é a própria história para nós, ela transforma as vidas, e é isso que o mundo espera que nós levemos. E essa carta, o finalzinho do capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, Paulo, ele fala desta forma, com uma forma de um amor, mas também de uma forma imperiosa. Ela coloca claramente que existe algo que é imperativo, que Timóteo tinha que fazer. Então, ele fala lá no capítulo 4, versículo 1 até o 4, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meu irmão, o imperativo aqui é pregue a palavra. E esse é o conselho máximo que nós temos aí no final dessa carta de Paulo. Pregue a palavra. Independente de todas as coisas, meus irmãos, pregue a palavra. Enquanto o mundo fala, deixa o mundo falar, nós vamos continuar pregando a palavra. Nós já falamos no domingo passado da questão da sã doutrina, da perseverança da fé, do exemplo dos que nos antecederam, pregando e vivendo a palavra do Senhor, e agora ele termina essa carta a Timóteo dizendo: pregue a palavra, insta, insista. O primeiro verbo que ele usa é um verbo difícil, ele diz: conjuro-te. É um verbo que não é muito usual hoje na nossa linguagem, e a Bíblia, na linguagem de outro, ele diz ordeno-te. Mas eu gosto de usar uma palavra que é um meio termo, que não é uma ordem, mas sim um pedido que não pode ser negado. Algo que vai além simplesmente do ato de obedecer à voz de Paulo. Mas Timóteo está sendo chamado a atenção, dizendo: olha, presta atenção. Pelo trabalho, pela obra de Cristo Jesus na tua vida, tu tem que seguir. Pelo trabalho, pela obra de Cristo Jesus na minha vida, eu tenho que seguir. Pelo trabalho e pela obra de Cristo Jesus na nossa igreja, todos nós temos que seguir. A igreja do mundo não pode parar, não pode ficar estagnada. Dia que a gente escreveu aquela carta, aquele manifesto dizendo que a nossa igreja está com o santuário fechado, mas as portas estão abertas, e é isso que a gente está dizendo, que apesar de as portas ali, na rua Marechal Cantuária 128, estar fechada, as nossas casas estão abertas, a nossa boca está aberta. Aonde quer que estejamos, a nossa voz vai ecoar. E hoje, pela honra e glória do Senhor, nós vemos a voz da primeira igreja batista única ecoar lá na Bélgica, lá no Paraguai, nos Estados Unidos e tantos lugares. Pessoas de vários lugares do mundo entram na nossa página hoje, assistem, pegam as nossas mensagens e levam isso para outros lugares. Meus irmãos,
Isso é bênção. São motivos de nós nos gloriarmos no Senhor e entendermos que esse tempo é um tempo de nós avançarmos. Não é um tempo de ficarmos parados, mas é um tempo de avançarmos. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo. Pregue a palavra. Insta, ou seja, insista. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Aí nós temos aí duas coisas que são importantes a gente pensar. No momento em que nós estamos numa crise tremenda, em que as pessoas não querem mais ouvir, porque as pessoas estão apostatando da fé. Muitos crentes hoje estão discutindo questões básicas de fé. Estão olhando para a sua própria vida e questionando, mas o porquê? E, na verdade, o porquê não cabe em nossa boca, nós temos simplesmente que avançar. Deus não nos chamou para questionar a vida, mas para vivermos a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele fala em abundância, não é em meio às coisas boas, mas é abundância de vida em meio a todas as coisas. Momentos bons, momentos ruins, momentos de alto e momentos de baixo. Vales e montanhas fazem parte do caminhado de todo peregrino. Nós estamos peregrinando. Aquele hino eu acho maravilhoso que fala exatamente isso. Peregrinando, vou pelos montes. É isso. Essa é a nossa caminhada como igreja do Senhor, peregrinando. E ao final dessa jornada nós temos o céu. Ponto. Então não precisamos questionar, não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar parados, prostrados, esperando que o porquê se manifeste para nós. O porquê é irrelevante. O culpado das coisas, tanto faz. Eu sei quem é o dono de todas as coisas, então não me importa quem foi o culpado. Eu sei quem é o dono. Eu posso confiar, eu posso avançar, eu posso continuar avançando. Eu posso continuar caminhando. Pegue a palavra em todo tempo. Todo tempo. A palavra de Deus, lá em João 14, 27, fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo está se atemorizando, mas a palavra que nós temos está escrita em nosso coração e dada às nossas mãos, a Bíblia Santa, ela traz paz ao mundo. Quando nós deixamos de pregar a palavra, o mundo carece de paz. O mundo entra em conflito, o mundo entra em angústia, o mundo entra no desespero, o mundo fica perplexo e parado. Meus irmãos, nós é que temos a chave que pode gerar felicidade no mundo. É isso. A Bíblia, a palavra do Senhor. Pregue a palavra em todo o tempo. Quando nós nos calamos, deixamos de pregar a palavra, nós deixamos de fazer com que todo o mundo seja impactado pela graça de Deus. A graça de Deus está nas nossas mãos. Nós temos essa chave. Nós temos que avançar por causa disso. Não podemos nos calar. Pregue a palavra em todo o tempo. A palavra de Deus ela vai nos mostrando que esse pregar a palavra é um imperativo para esse nosso tempo. Paulo, até o fim de sua vida, confiou totalmente em Jesus cada minuto da sua vida. Ao passo que quando ele olha agora para o final da sua vida, e eu repito, esse último capítulo, ele reflete exatamente isso. Paulo olhando para trás da sua vida e dizendo, eu já corri a carreira. Mas ele não disse, eu parei de correr, ou ele disse, eu cansei de correr. Ele disse, eu continuo correndo até aquele último dia. Muitas pessoas acham que, não, eu já fiz muito. Meu irmão, tu não fez nada perto daquilo que Jesus Cristo tem para que tu faça ainda. Todos nós temos muito a fazer. Todos nós. Nosso descanso não é aqui. Fomos chamados para caminhar. Vamos continuar marchando, avançando, pregando a palavra a todo tempo. E aí vem a pergunta que vai ao nosso coração, mas como vou pregar a palavra se as pessoas não querem ouvir? Quando eu vou pregar a palavra se as pessoas não querem parar para escutar aquilo que eu tenho para dizer? Na verdade, o mundo inteiro quer ouvir, sim. O mundo inteiro espera a ardente manifestação dos filhos de Deus. A natureza toda está aguardando isso. E depende de cada um de nós tomarmos essa posição e avançarmos, falarmos, pregarmos. Temos que avançar. Temos que pregar. Não podemos nos calar. A palavra de Deus vai mostrando que prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, em todo o tempo. Como? Corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Ou seja, prega a palavra com correção, com repreensão, com encorajamento,
Prega a palavra bíblica. Não inventa. Tem gente por aí inventando palavras. Não precisa inventar. Inclusive, a palavra de Deus fala que aquele que acrescentar uma vírgula no tio seja anátema, maldito. Meu irmão, que tu seja bendito. Bendito os pés daqueles que anunciam as boas novas. Seja bendito, anuncie as boas novas. Ande avançando, levando a palavra onde quer que tu ande. A todos, a começar por aqueles que são mais próximos. Tem uma frase interessante do Billy Graham que ele diz, olha, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Eu li essa passagem, essa palavra, eu fiquei pensando, é exatamente isso. Muitas vezes nós pregamos mais calados e agindo do que falando. É verdade que sim, muitas vezes nós somos chamados a falar. É verdade que sim, muitas vezes nós somos chamados a nos posicionar. Mas muitas vezes nós não precisamos abrir a boca para nos posicionar. Basta um gesto, basta um olhar, basta um sorriso, um estender as mãos. Meus irmãos, existem muitas formas de levar o evangelho e em todas as formas o Espírito Santo nos conduz. A multiforme graça do Senhor está presente em todos os atos daqueles que se põem disponíveis a Deus. Nós, as nossas vidas, são o sermão que o mundo precisa ouvir. Mas como é que nós vamos avançar se nós não dispormos? Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aleluia. A palavra que Deus tem para nós, ela foi traduzida do papel, da letra morta para a vida, a minha vida, a vida de cada um daqueles que creem e passam a viver. Meus irmãos, somos chamados a esta pregação, a pregação de nossas vidas. Pregamos a Cristo enquanto vivemos a Cristo. É mais do que só falar, é viver a palavra. Temos que viver a palavra. É fato que o mundo vai ter um momento que o mundo não vai mais querer ouvir a nossa voz e está chegando cada vez mais. Quantas pessoas nós vamos anunciar a Cristo e as pessoas rejeitam, mas elas não rejeitam os nossos atos. Então, meus irmãos, vamos avançando com os nossos atos. Atos de amor, atos de graça, de bondade, atos de misericórdia, porque assim como Cristo foi misericordioso e é comigo todos os dias, assim eu tenho que ser com todos aqueles que passam pela minha vida. Todos que passam por mim têm que sentir o toque do Espírito através de mim. É a minha vida que vai transformar a vida de outros, através do meu exemplo, é que outros vão querer fazer e ser igual a mim, ser igual a Cristo. Lembre daquela palavra de Paulo, olha, sigam a mim porque eu sigo a Cristo. Eu sou exemplo, não porque eu sou o melhor, mas porque eu sigo a Cristo. O meu exemplo é de serviço, o meu exemplo é de seguir, o meu exemplo é de não me calar, é de pregar, anunciar a tempo e fora de tempo, a todos quanto passarem por mim. Não basta falarmos ao mundo boas palavras. Algumas até são bem aplicadas às pessoas, mas temos que viver a palavra em todo tempo. Tem a palavra de Deus lá em Mateus 24, ele fala assim, olha só, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. 24, 14 fala, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Versículo 23 e 24 fala, se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali, aqui está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Meus irmãos, então se cumpre a palavra de Cristo em nós, se cumpre a palavra de Paulo no nosso tempo, dizendo que haveriam falsos mestres que iriam tentar aplacar a coceira no coração, na coceira no ouvido daqueles que têm um coração sujo, que não se entregaram a Cristo. Não sejamos nós enganados por eles, mas tenhamos sempre a palavra de Deus ao alcance dos nossos olhos, para que não venhamos a pecar contra o Senhor por não conhecer a palavra.
para que vivamos a palavra, temos que conhecer a palavra. Por isso temos que estudar, ler, meditar na palavra e colocá-la em prática. Nós somos a palavra que o mundo vai ler. Nós somos aqueles que vivem segundo a palavra. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, cumpre até o final o teu ministério, faça tudo certo. Mas ele fala assim, olha, ser sóbrio. A ideia da sobriedade, eu gosto de interpretar essa ideia como sendo aquele soldado que está pronto, de prontidão, sóbrio, ele não bebeu, ele dormiu o suficiente, ele está acordado, desperto, na sua hora de trabalho, ele está ali, pronto. Pronto para o bom combate. Qual o bom combate que Deus te chama? Não é o combate das ideias do mundo, não é o combate político, não é o combate das opiniões, é o combate da vida piedosa, da humildade, da entrega. É o combate do velho homem que briga internamente contigo com um novo homem, o homem da novidade de vida, do Espírito. O primeiro combate está dentro de nós. O segundo combate é aquilo que salta este primeiro combate, quando o Espírito Santo, ele habita em nós e subjuga o homem carnal, então o homem espiritual ele passa a dar frutos dignos do Espírito. E aí esse fruto ele é visto por todos, então entra um outro combate, que é o combate da nossa ação diante da ação dos outros. Sempre há uma reação contrária. O próprio Satanás manifesta-se contra nós, mas pela honra e pela graça do Senhor, nós avançamos. Nada pode deter as nossas ações quando nós fazemos para o Senhor, pelo Senhor. Se é Ele que luta as nossas lutas, então já nós somos vitoriosos. Meus irmãos, pregue a palavra, porque esse é o teu tempo. É o seu tempo. O apóstolo Paulo ficou lá naquela cadeia, o apóstolo Paulo morreu depois ali em Roma, mas Timóteo avançou, Timóteo morreu, os seus discípulos avançaram e a sua palavra chegou até nós. E hoje o tempo é nosso. Nós é que vamos fazer a diferença neste século. Não serão outros. Não serão outros. Não vai passar desta geração aquilo que Deus tem que fazer nessa geração. Se eu me calar, se eu me negar a fazer, Deus vai levantar outro. E se mais ninguém levantar, até as pedras vão clamar. Meus irmãos, não vamos deixar que isso aconteça. Nós seremos aqueles que faremos a diferença. Deus nos avive a nossa obra, avive as nossas vidas e nos mostre a urgência, a necessidade de nós pregarmos o evangelho a esse tempo. Ser sóbrio, acorda, desperta tu que está dormindo. Deus quer te usar neste tempo para a sua honra e para a sua glória. A ordem de Jesus para nós, irmãos, não mudou. O imperativo é o mesmo. Existe algo que é imperioso. Aí lá na filosofia, quando a gente fala do imperativo, tem toda uma discussão, e aqui não tem discussão alguma. Jesus Cristo foi claro, ele não deixou dúvida para nós. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não há variação, não há sombra, não há dúvida, não há nada. Há uma certeza e é um imperativo, ide. Não é uma pergunta, mas quem sabe tu pode ir? Não, quem sabe amanhã? Não. Vai. E vai para onde? Exatamente para onde tu estás. A começar aqui, em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus te chama a caminhar por onde quer que tu esteja e ser tu a palavra, que vai ser lida, que vai ser manifesta e vai inundar o mundo de algo que é tremendo, de algo que é eterno. Meus irmãos, é imperativo. É algo que tem que ser feito. Não podemos deixar para depois. É urgente. É urgente. Estamos naquele momento em que temos que avançar. Lembre-se que hoje pode ser o último dia para muitas pessoas que nós não vemos há muito tempo, que estão ao nosso redor. E que serão delas se nós não anunciarmos? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Quem serão aqueles que pregarão? Eu. Eis-me aqui. Tu pode levantar a mão e dizer, eis-me aqui também nessa noite?
eis-me aqui. Senhor, usa-me a mim. Meu irmão, faça essa oração nessa noite, usa-me a mim. E deixa que o Espírito Santo fale contigo, te mostre onde o Espírito Santo vai usar, como ele vai usar. Porque ele quer usar. Ele quer usar a tua vida exatamente como tu é. Tem que ter esse sentimento de urgência, necessidade e disposição. Como um soldado pronto para o bom combate. Sê tu esse que vai à frente e vai fazer a diferença. Meu irmão, não espere outro, é tu mesmo. A obra do Senhor que está nas tuas mãos é para que tu faça. Faça com diligência, com prontidão. Pois Deus fala a respeito do soldado lá em Efésios 6:13. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E Deus, depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estais, pois, firmes, inabaláveis, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com preparação do evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, um soldado pronto para a batalha, adestrado para a batalha, armado para a batalha, disponível para a batalha. Deus te quer assim. Deus quer a cada um de nós assim. E a batalha da pregação do evangelho, de levar a palavra àquelas pessoas que ainda não conhecem. Reforçar os corações que estão abatidos. Nós temos a palavra aqui de ânimo. Nós é que vamos levantar esse povo. Enquanto o mundo busca de um lado para o outro, através da ciência, o remédio, o nosso remédio é Cristo. Porque o Cristo é o remédio para esta vida e para a próxima. É o remédio eterno. Meus irmãos, todos aqueles que tomarem esse remédio jamais terão qualquer outro problema na vida. Porque a vida, esta vai passar, mas a outra vai continuar, porque é eterna. Só a igreja do Senhor, eu e tu, temos esse remédio e podemos oferecer ao mundo. E o que nós temos feito? Não nos calemos, preguemos a palavra porque este é o nosso tempo. Esta é a nossa hora. Não é para a próxima geração. É a nossa geração que fará diferença para aqueles que estão conosco, vivem ao nosso redor. É a nossa geração. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Note, quanto a mim. Paulo está se colocando dentro dessa luta. Ele não está ficando de fora. Ele disse, olha, Timóteo, eu te treinei, agora é tudo contigo. Ele disse, não, vai tu, prega a palavra. Quanto a mim, eu combati o bom combate, mas eu continuo. Guardei a carreira e, ó, estou continuando. Não parei. Nós vemos o restante desse capítulo 4, ele vai ver agora Paulo diz assim, ó, vem, manda vir Marcos para me ajudar, manda vir. Porque eu continuo trabalhando. Estou aqui preso em cadeira, mas estou trabalhando, estou avançando, estou pregando o evangelho até o último instante, o último suspiro tem que ser um glória a Deus. Meus irmãos, é isso que Deus tem para nós. Deus espera de nós um fervor, algo que vai além das nossas forças, porque a própria força do Espírito Santo pede a palavra enquanto há tempo. Haverá um dia em que aquela areinha que conduz as nossas vidas, o tempo que temos de vida, vai acabar. Até lá, enquanto o último grãozinho não cair, façamos como Paulo. Preguemos a palavra, em tempo, enquanto é tempo. Este é o tempo de pregar a palavra. Paulo cumpriu o seu ministério, recomendou a Timóteo que manifestasse firme o propósito de sua vida. E cabe a nós seguir enquanto há tempo. Porque aqueles que dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou. Até agora, nunca, jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser,
Eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso. Tudo vos tenho predito. Palavra de Deus em Marcos, capítulo 13. Não tem nada de novo. Tudo que está acontecendo hoje já estava previsto para acontecer. Nós, muitas vezes, ficamos surpresos, achando que é uma novidade. Não é novidade, meus irmãos. Estava lá. A novidade é que é a nossa geração que está passando e não a que passou. A novidade é que não é a próxima geração, mas é a nossa que hoje está enfrentando esse desafio de portas fechadas. Mas é a nossa geração que rompeu com o desafio e conseguiu hoje ter um culto que atende pessoas de vários lugares, de vários estados e países. É a nossa geração que fez a diferença, porque não se calou, porque anunciou, porque pregou o evangelho, porque viveu de fé em fé, não vendo aquilo que era difícil, mas foi lá e fez. Mesmo sem saber, o Espírito Santo moveu corações, trabalhou em nossas vidas e nos deu condições de avançar. Deus continua sendo Deus, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. A igreja do Senhor não é minha, não é do pastor Raimundo, não é do pastor Hélio, não é de ninguém. Não há homem nesse mundo que possa se dizer dono da igreja. Aquele que se diz que seja anátema, porque isso é que a palavra fala. A igreja do Senhor, nós somos corpo do Senhor, corpos de Cristo. Meus irmãos, avançamos de graça em graça, de glória em glória, porque assim o Senhor faz conosco. Porque, para mim, tenho certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está em Romanos 8, 18. Se nós vivêssemos somente olhando para esse tempo, buscando as glórias desse tempo, conquistando coisas para esse tempo, meus irmãos, seríamos tristes e amargurados, porque ao final de nossas vidas não teríamos nada. Mas como vivemos já conquistando a glória vindoura, então, meus irmãos, não há espaço para nós sermos tristes. Não há espaço para amargura em nosso meio. Só há espaço para continuarmos avançando corajosos. Enquanto o mundo carece de coragem, o mundo se prostra diante das dificuldades, nós avançamos corajosos, porque Cristo é que nos encoraja. A palavra de Deus é que toca em nosso coração nessa noite. Através do exemplo de Paulo, nós podemos ver que há sim um povo que avança. E eu quero fazer parte desse povo. Eu quero te convidar a fazer parte desse povo. Eu quero te convidar a fazer parte dessa obra maravilhosa que transcende a sua própria vida. Cada um de nós, meus irmãos, preguemos a palavra. Preguemos a palavra em todo o tempo. Este é o nosso tempo. Porque ainda há tempo. Haverá um tempo em que esse sol vai se pôr e não vai haver mais pregação da palavra. Haverá um tempo em que o Espírito Santo não estará mais entre as pessoas e não haverá mais conversões. Haverá um tempo em que Jesus Cristo vai voltar. E aí, toda obra vai cessar. Até lá, preguemos a tempo e fora de tempo, com diligência, com coragem, com intrepidez. Não se cale diante do mundo, mas sê tu a voz de Cristo ao mundo. Fale com atos, fale com palavras, fale com olhar, fale com sorrir. Seus gestos falam. Não se cale. Seja o atalaia, aquele que vai levar a mensagem de Cristo a esse mundo. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus. Prega a palavra e não se cale. Amém?